Um dia marcante na presença de Deus. Corações entregues, lágrimas de alegria e vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Hoje celebramos o batismo nas águas, o símbolo de uma nova vida em Cristo Jesus. Que cada testemunho aqui vivido inspire fé, esperança e renovação. Bem-vindo ao culto de batismo nas águas. Hoje é um culto especial de batismo e eu quero muito que Deus venha falar conosco, venha falar ao seu coração e que você possa ser alcançado e tocado pela palavra do Senhor. Eu quero que você coloque a mão no seu coração agora. Feche os teus olhos. Vamos orar agora. Quando a gente vem para a igreja, a gente vem com uma expectativa muito grande no nosso coração. A gente vem com uma expectativa de ouvir uma palavra que traga luz para o nosso caminho, uma palavra que traga uma solução para os nossos problemas, uma palavra que traga alívio à nossa dor, ao nosso sofrimento. Eu sei que você nesta noite veio a este lugar e precisa ouvir uma palavra, e Deus vai falar com você nesta noite. Então, abra o teu coração agora, deixe de lado os pensamentos de preocupação, deixa de lado tudo aquilo que rouba a sua atenção, que você possa estar totalmente compenetrado em ouvir a voz do Senhor. Nós vamos orar agora, pedir que Deus fale conosco e que Ele repreenda toda a artimanha do inimigo, porque o inimigo não quer que você ouça a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E essa palavra que vai entrar no teu coração nessa noite, essa palavra que vai te fortalecer, produzir vida, vai te dar um norte, vai te dar um rumo, uma direção para a tua vida. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado, Senhor, por estarmos na tua casa nesta noite, neste culto. Obrigado, meu Deus, pela vida de todos os irmãos visitantes. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado por esse tempo precioso de louvor e adoração. Agora é chegado o momento da sua palavra. Fala conosco, usa a minha vida pela sua misericórdia, que eu possa ser apenas um instrumento nas suas mãos. Que o Senhor venha, meu Pai, me usar, que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça e eu desapareça. Fala conosco e que toda distração, o sono, o cansaço, toda preocupação caia por terra agora. Toda seta do inimigo queira nos roubar, nós oramos, repreendemos em o nome de Jesus. Amém. Pegue a sua Bíblia, abra ela no livro de... Vamos ler aqui que é melhor. Eu estou sem óculos. Bota aqui. Mateus 9,36. Eu vou ler aqui porque a letra está maior aqui, está melhor. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. E vendo as multidões, quem está vendo as multidões? Jesus. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Pode tomar o seu assento, por favor? O texto diz aqui que Jesus, certo dia, ele faz uma observação. Ele está acompanhado de uma multidão, centenas de pessoas, talvez até milhares, de pessoas que sempre o seguia, o acompanhava. Alguns para ouvir os seus belos sermões, outros para receber um milagre, uma bênção, outros para ter alguma necessidade suprida, particular. Então sempre uma multidão seguia Jesus. E a Bíblia diz que um certo dia, Jesus, ele vê aquela multidão.
E ele vê de uma forma diferente. Jesus, ele vê as pessoas diferente de mim e de você. Ele vê as pessoas não como nós vemos. Ele enxerga as pessoas não como nós enxergamos, mas o olhar dele é diferente do nosso. Por exemplo, aqui hoje há muitas pessoas. Quantas pessoas tem aqui hoje? Não contou? Vai contar. Aqui tem centenas de pessoas. Quando a gente olha, daqui de cima, eu vejo uma multidão, um número grande de pessoas. Mas quando Jesus olha, Ele não nos vê no coletivo, Ele nos vê individualmente, cada um de nós. Ao olhar para vocês, eu não conheço todos, eu não conheço todo mundo. Conheço alguns, conheço um pouco ainda de cada um de vocês, mas talvez, ainda que você seja um visitante, que veio aqui hoje pela primeira vez, pela segunda vez, eu queria dizer para você algo. Jesus te conhece. Talvez você não conhece Jesus, mas Jesus conhece você. Ele conhece todos que estão aqui, um por um. E não há uma pessoa que esteja aqui nesta noite que Jesus não conheça. O salmista diz, no Salmo 139, é um dos salmos mais bonitos, porque ele descreve como nós fomos criados, como é incrível o início da sua existência, como foi o início da minha existência. O salmista diz que, sendo ele informe, o que ele quer dizer? Quando ele estava sendo formado, apenas quando ele era um pequeno embrião, um embriãozinho que só pode ser visto por um microscópio dentro da barriga da sua mãe. Quando ele tinha milímetros, Deus já o observava. E ele continua dizendo, o Salmo de número 39, todos os dias que ele deveria viver, foram escritos no livro de Deus antes de qualquer um existisse, que qualquer um existisse. Todos os dias da sua vida já estavam escritos e contados. Deus criou você, Deus teceu você, Deus, Ele criou você. E ao te criar, Ele escolheu a cor do seu cabelo, a cor da sua pele, a cor dos seus olhos. Quando você nasceu, Ele já sabia o seu nome e sobrenome. Quando você nasceu, Ele já tinha preparado um lar para você, uma família para você. E a Bíblia diz que, ao vir ao mundo, Deus já tinha escrito todos os dias da sua vida nesse mundo. Todos os dias já estavam contados e escritos no livro de Deus. Quando você nasceu, Deus já sabia o seu endereço, número e CEP, vila, cidade, estado e país. Quando você foi gerado por Deus, você não foi gerado por um acaso. Você foi gerado porque Deus gerou e criou e trouxe você a esse mundo a existir. Eu e você somos obras das mãos de Deus. Deus te criou e desde o primeiro dia da sua existência, Deus, Ele já via você no ventre da sua mãe, sem ultrassom. Ele já te via. E por quê? Porque Ele te criou. Então, você pode imaginar que há um Deus, que ao trazer você ao mundo e te criar, há um Deus que te ama, há um Deus que tem um carinho muito grande por você. Agora, se Deus te via quando você era um pequeno embriãozinho, sem forma,
Quando você era apenas um embrião, Deus já via você no ventre da sua mãe. Eu te pergunto, será que Ele parou de te ver? É óbvio que não. Ele te viu na concepção. E enquanto você estava sendo formado, gerado, Ele estava escrevendo a sua história no livro dele. Então, ao escrever os seus dias, a sua história, Ele fez planos e propósitos para a sua vida. E a Bíblia diz que tudo que Deus criou, tudo que Deus fez é bom, é lindo, maravilhoso e perfeito. Então, a história que Deus criou para mim, escreveu para mim e para você, ela não pode ser uma história ruim, triste, sofrida, de maneira alguma. Deus não trouxe você a esse mundo para sofrer, para padecer. Deus tem uma linda história para a tua vida. Mas pode ser que pode ser que você, que me ouve nesta noite, esteja tentando escrever a sua própria história. E isso é possível. Como assim, pastor? Ao criar você, Deus deu um sentimento chamado livre-arbítrio, poder de escolha. Como Ele te criou um ser único e individual, Ele não nos criou em produção, Ele criou um por um, cada um de nós. Ele nos fez seres individuais. Hoje, existe no mundo, aproximadamente, hoje no mundo vivo, 7 bilhões de pessoas. Sua mente não consegue alcançar esse número, é muito zero. Sem contar os que já morreram, desde Adão até o último que vai nascer. Então, a forma que Deus nos cria, ela é tão especial e única, e você é tão único para Deus, e tão especial para Deus, que Ele te fez único e exclusivo. Já viu, irmão, gêmeos? Eu acho mó barato. Quando nasce gêmeos, 2 menininhos, 2 menininhas, o pai e a mãe vai lá na menininha. Quantas pessoas? 415 pessoas tem aqui hoje. 415 pessoas. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Olha o exemplo que eu vou dar para você. 415 pessoas. Mas vamos lá nas 2 menininhas. Nasce 2 menininhas, a mesma roupa, o mesmo calçado, o mesmo lacinho. Você olha e fala, meu Deus do céu, quem que é quem? Aí tem 2 menininhos, mesmo tênis, a mesma bermuda, a mesma camiseta, igualzinho. Ó, tem mãe que dá mamar errado, não é verdade? Tem mãe que quando as criancinhas bem pequenininhas vai dar mamar, em vez de dar mamar pro João, dá pro Pedro. Aí o Pedro tá chorando porque não mamou. Aí, ó, e quando é trigêmeos? Quem chora mais pode menos. Começa a chorar que seu choro vai ser atendido. Mas é muito legal. Agora ali nós estamos falando de pessoas idênticas, porém únicas. O que mostra que Deus ele caprichou ao criar você. Por mais que os traços, o cabelo, a fisionomia, o comportamento seja igual, tem uma coisa que Deus colocou em você que faz você ser um filho único, amado, especial e querido por Deus. No seu polegar, Ele consegue num lugar tão pequenino como esse, desenhar 7 bilhões de digitais diferentes. É aqui que você entende que você é único. Alguém pode ter o cabelo igual ao seu, a cor dos olhos, a cor da pele, o seu comportamento, os seus trejeitos, o jeito de se vestir, mas ninguém será como você. Por quê? Porque você foi criado por Deus.
E você é uma pessoa que Deus o separou. Não há ninguém igual a você. Então, ao te criar, Deus deu a você o livre-arbítrio. E você, como ser individual, pode escrever a sua história. As pessoas às vezes escolhem viver os seus próprios caminhos, viver a sua própria história. E pode você estar aqui vivendo longe e distante daquilo que Deus deseja para você. Talvez você me ouve nesta noite, eu não sei quantos anos você tem, eu não sei e não te conheço, não sei de onde você veio, com quem veio. Talvez você está aqui tentando escrever a sua vida, talvez até bem intencionado, e que a sua vida seja uma bênção, que dê tudo certo, os teus planos, mas talvez você está vivendo uma vida triste, sofrida e dolorosa. Mas não foi para isso que Deus te criou. Deus não criou o homem para viver no sofrimento, triste, angustiado, depressivo. Preste atenção. Mas pastor, eu já senti essas coisas. Sim. Eu estou aqui com a minha esposa internada no hospital. E nós tivemos um diagnóstico de um câncer maligno no intestino. E que em 16 dias nós descobrimos tudo isso. Ela foi operada, tiraram 20 centímetros do intestino dela. E graças a Deus ela está sendo cuidada. Eu fiquei triste? Fiquei. Eu chorei? Chorei. Eu tive angústia? Eu tive angústia. Mas quem tem Jesus não é para viver triste, angustiado, depressivo, abatido. Eu posso estar triste, mas eu não posso ser triste. Eu posso estar em algum momento de uma luta na minha vida, sentir angústia, mas eu não posso viver angustiado, porque eu tenho um Deus, que Ele é fiel, que Ele é companheiro, amigo, que é Ele que me ajuda e me sustenta, para que com Ele eu possa enfrentar os problemas da vida e nele vencê-los. Não estou só, não estou desamparado, tem um Deus que sustenta em minhas mãos, que me segura. Então eu posso ter momentos de tristeza, eu posso ter momentos de angústias, eu posso ter momentos de aflições, mas eu não posso viver o tempo todo triste, angustiado, depressivo, deprimido. São momentos, e enquanto eu viver nesse mundo, eu vou viver essas sensações, esses sentimentos, mas eu não posso de maneira alguma ser um depósito de tristeza, de angústia, de choro, de depressão. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que Deus não me criou para ser esse depósito. Deus não criou o homem para viver uma vida sofrida, um homem ser um assassino, um estuprador, um drogado, um alcoólatra. Deus não criou o homem ou a mulher para ser uma prostituta. As pessoas, no decorrer da vida, elas se desviam do propósito primário pelo qual Deus as criou. E é aí que está o problema, meu querido, que talvez você está vivendo essa vida. Eu vivi por 18 anos, fui para as drogas, bebia, fumava, cheirava cocaína, cheirava lança, virava à noite nas casas de construção usando droga. Eu vivi 18 anos nessa vida. Até que quando eu fiz 18 anos, eu falei, chega, eu não quero mais essa vida. E eu descobri que Deus tinha uma vida melhor para mim. Eu descobri que Ele tinha uma novidade de vida, que eu ainda não havia desfrutado e nem vivido e experimentado. Então, eu experimentei essa vida com Cristo. E Ele me salvou, me perdoou, me libertou, me transformou, me resgatou, me regenerou e me deu a vida eterna. Então eu escolhi, eu tomei a decisão na minha vida. E talvez você está aqui hoje tomando decisões erradas, fazendo escolhas erradas e equivocadas, e escolhendo caminhos tortos. Mas a vida, ela é feita de escolhas.
e de decisões. Eclesiastes 7:29, sendo assim, eis a única conclusão a que cheguei. Deus criou o ser humano justo, mas este se deixou envolver por muitas astúcias e ilusões. Em outra tradução diz: Deus criou o homem reto, perfeito, mas este se deixou envolver por muitas ilusões. Talvez a sua vida é uma vida triste, depressiva, sofrida, solitária, nos vícios, sem perspectiva alguma, uma vida vazia, porque você está tentando escrever a sua própria história, e fazendo isso você está longe e distante do propósito de Deus para a sua vida. O texto que lemos diz que Jesus, ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, e a palavra compaixão no latim significa sofrer com. Jesus está sofrendo com aquelas pessoas. Quando você vê o cego Bartimeu na beira do caminho com uma capa de mendigo gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tenha compaixão de mim. Ele está dizendo: Jesus, sofre a minha dor. Sabe o que é ser cego? É viver nas trevas, é viver na escuridão. Jesus se compadece dele, se coloca no lugar dele. Então Jesus cura ele da cegueira e dá vista a ele. Se ele colocou no lugar dessas pessoas, é porque ele teve compaixão. E quando ele se colocou no lugar daquelas pessoas que estavam seguindo ele, aquela multidão, ele descreve como é a vida de uma pessoa sem Deus. Ele fala que a vida de uma pessoa sem Deus, ela é aflita e desamparada. Jesus te trouxe aqui nesta noite. E por que Ele te trouxe aqui nesta noite? Porque Ele te ama, e porque Ele se importa com você, porque Ele se importa com a sua dor, com o seu sofrimento e com as suas lágrimas. Você que está aqui hoje, você não está aqui por acaso. Ele está te vendo no meio dessa multidão aqui, ó, já aumentou o número, 470. Ele está vendo você. Ele está olhando para dentro de você. Ele sabe que você sozinho não está conseguindo resolver os seus problemas. E Ele sabe que você sem Ele, a sua vida não vai terminar bem. Sem Jesus, não há razão de viver. Sem Jesus não há vida. E Jesus sabe disso. Por isso que Jesus diz em João 15:5, sem mim, nada podeis fazer. O texto diz que Jesus, ao olhar as multidões, Ele teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. E é interessante que Jesus usa aqui uma figura da ovelha. E você sabe que a ovelha é o único animal que não possui defesa alguma? A ovelha é totalmente vulnerável. Ovelha é um animal que não sabe, que não enxerga, e ela consegue enxergar no máximo 10 metros de distância. Por isso que a ovelha só anda de bando, de grupo. Ela é míope. E se uma ovelha se perder das demais, do grupo dela, ela não consegue voltar mais. Ela fica perdida. E isso é perigoso, porque a ovelha não é predadora. A ovelha é caça. A ovelha, ela é vulnerável. Ela é apenas caça dos predadores. E tinha um homem na Bíblia que era um exímio pastor de ovelhas, chamado Davi. E ele conhecia muito bem de ovelhas. E ele escreve o salmo mais lido no mundo. Salmo 23 é o trecho mais lido da Bíblia no mundo. Ganha até de João 3,16. Todo mundo lê o Salmo 23. Católico, espírita, evangélico, todo mundo lê. Alguém tem na sua casa o Salmo 23 aberto? Alguém tem na sua geladeira um imã do Salmo 23? Alguém tem um Salmo 23 dentro da carteira?
Alguém coloca o Salmo 23 no painel do carro. E o Salmo 23 começa assim dizendo: quem escreve sabe o que está escrevendo, tem experiência própria. Ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse salmo, querido, ele é um salmo que foi escrito por Davi. Então, Davi está enfatizando o quanto é importante o pastor na vida da ovelha. Jesus quer ser o seu pastor, porque você precisa de um pastor para conduzir a sua vida. Você precisa de um pastor para se sentir protegido, cuidado neste mundo. Mas quem é esse pastor aí, pastor Demétrio? É você? Não, não sou eu. É o pastor da Assembleia de Deus? Não. É o pastor lá da Batista, da Mundial, da Universal? Não. Não é esse pastor que vai te dar guarida, proteção, bênção, livramento, que vai cuidar de você. Não. Eu quero provar e mostrar para você em João 10,14. Quem é o pastor que eu estou te apresentando aqui nesta noite? Ele diz, Jesus: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. O pastor que eu estou te apresentando aqui é Jesus. É dele que você precisa para continuar os dias que lhe restam nesta vida. É ele que precisa estar presente no seu caminho. Talvez você é uma ovelha que não conhece ainda o bom pastor, mas o bom pastor, ele te conhece, e nesta noite, ele te dá uma habilidade, para você que está aqui, para que você possa ouvir a voz dele, para que você possa o ouvir. Hoje, você está tendo o privilégio de ouvir a voz do Senhor. Jesus, o bom pastor, está falando ao teu coração. Talvez você é uma ovelha desgarrada, aflita, perdida, mas hoje Jesus quer ser o seu bom pastor. Ele diz em João 10:27, olha o que ele diz aqui: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quem é a ovelha de Jesus? É aquele que ouve a voz dele, que não anda perdido, desgarrado, que não anda sozinho. Quem não é ovelha não pode ouvir Jesus, mas se você está ouvindo, é porque você é uma ovelha. E quando você ouve a Deus, Deus te ouve. Sabe por que às vezes você tem a sensação de que Deus não está te ouvindo? É porque você não ouve Ele. Talvez você, mulher, orou pelo seu marido, passou anos orando, passou anos pedindo para Jesus libertar ele, passou anos pedindo para Jesus alcançar a vida dele. Oh Senhor, salva meu marido, e você orou, e você jejuou, e você pediu. Um dia, Jesus foi lá e salvou e resgatou ele, trouxe ele para a igreja. Seu marido só frequentava bar, vivia debruçado no balcão do bar, bebia da 1 a 51, e quando começou a beber, o velho barreiro era recém-nascido, era novinho. Talvez seu marido era um cachaceiro,
Talvez seu marido não tinha mais dignidade moral alguma diante da sociedade. Jesus foi lá, salvou, resgatou, tirou ele do balcão, do bar, das drogas, salvou ele. Aí hoje você vê ele vindo para a igreja. Mulher, quarta-feira, vamos para o culto. Ai, benzinho, hoje eu estou cansada. Vamos para o culto. Pode se arrumar. Levanta, vamos para o culto. Chega no sábado. Amor, hoje está tão gostoso para ficar em casa. Estou tão cansada. Eu não estou, vamos para o culto. Chega domingo, ai bem, hoje a gente teve visita em casa, o dia foi corrido, eu cozinhei, fiz almoço, fiz sobremesa, vamos ficar em casa hoje? Não, toma banho, vamos para o culto. Aí você vai dizer, pastor, não aguento mais. O homem só pensa em igreja, o homem agora só quer vir para os cultos, todo dia quer estar na igreja. Então, ele não tinha pastor, agora ele tem um bom pastor. Ele estava desgarrado, agora ele está salvo. Ele era escravo, agora ele está liberto. Ele encontrou o bom pastor. E quem encontra o bom pastor quer ficar perto dele o tempo todo. Quer ser amado, quer ser cuidado, quer ser alimentado, quer estar aonde ele está. Então hoje não reclame. Se o seu marido está em todos os cultos, dê glória a Deus por isso. Porque ele ouviu a voz do bom pastor e se tornou ovelha do seu pastor, que é Jesus. E agora ele quer igreja, e você precisa incentivá-lo, e você precisa estar do lado dele. O texto diz exatamente que Jesus, ele fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. Todos nós aqui somos seguidores de Cristo. E o fato de você seguir a Jesus revela que você está ouvindo Jesus. E mostra que você é a ovelha dele. Você sabe de onde surgiu a palavra cristão? A palavra cristão surgiu porque uma certa vez, começou a igreja primitiva. E a igreja primitiva começou com os discípulos que se tornaram apóstolos, e a igreja foi crescendo. E aí, então, perguntaram assim, quem é esse povo aí que está crescendo? Primeiro, a religião do cristianismo era chamada de o caminho. Eles diziam assim, eles estão no caminho. O caminho é o Jesus. Mas depois começaram a chamar eles de cristãos. Por quê? Porque aquelas pessoas foram se convertendo, a igreja foi crescendo, a igreja foi aumentando, multiplicando, e de repente olharam e falaram assim, mas eles são cristãos. O que significa cristãos? Cristãos significa pequenos cristos. Porque eles estavam dizendo, nossa, esse Cristo reproduziu, multiplicou pessoas. E essas pessoas falam como ele, se vestem como ele, agem como ele, pregam como ele. Então esse nome cristão começou lá na Antioquia, quando as pessoas se convertiam e essas pessoas agora diziam, eu sou seguidor de Cristo. Então várias pessoas se tornaram um coletivo e começaram a chamá-los de cristãos. Então, eles começaram a ouvir a voz do bom pastor e começaram a segui-lo. E a igreja, ela começou há mais de 2000 anos atrás e continua crescendo até os dias de hoje. Porque em algum momento, eu e você éramos ovelhas desgarradas, aflitas e desamparadas. Mas um dia, e bendito esse dia, que nós ouvimos a voz do bom pastor. E abrimos o nosso coração. E ele entrou nas nossas vidas e mudou a nossa história. O fato de você seguir a Jesus revela que você está ouvindo Jesus e mostra que você agora é uma ovelha dele. Entenda a sequência, você é ovelha, por isso você o ouve, e porque você o ouve, então você o segue. Mas entenda algo que eu vou lhe dizer, há um grupo de ovelhas que ainda não conhece o bom pastor. Mas o bom pastor conhece elas, e hoje está chamando elas. Olha o que diz João 10,16, põe para mim aqui, por favor. Ali. Ainda tenho outras ovelhas, aqui, que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Está falando de você. Jesus está falando de mim. Jesus está falando de nós.
Esses irmãos que você está vendo aí, à sua esquerda, à sua direita aí, à sua frente, à sua retaguarda, elas já se tornaram ovelhas de Jesus. Por quê? Porque elas ouviram a voz de Jesus. Esses irmãos que estão aqui, eles já se tornaram ovelhas de Jesus. Por quê? Porque eles já estão aqui para o batismo. E você que está aqui hoje pode também se tornar uma ovelha de Jesus. Um dia todos que estão aqui ouviram o Evangelho, ouviram a voz de Jesus, o nosso pastor. E quando nós ouvimos, nós cremos. E depois de crer, nós precisamos tomar a decisão que eles estão tomando hoje. Marcos 16:15. Primeiro você ouve e você está ouvindo a palavra, depois você crê e tem um terceiro passo. Marcos 16:15 diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui está 2 etapas para você ser salvo, ter os seus pecados perdoados, para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida, e quando você morrer, você possa ir para o céu e viver a eternidade com Cristo. Aqui fala de 2 etapas para a salvação: a fé e a ação. A ação é a atitude de se batizar, e a fé é a evidência do batismo. A pessoa que se batiza, ela só se batiza porque ela ouve a voz do pastor. Quem vai tocar no teu coração não sou eu. Quem vai falar a tua alma não sou eu. Quem fala o teu coração e quem fala a tua alma é o sumo pastor. João 3:3-7, eu vou encerrar. Diz assim, João 3, do 3 ao 7. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O que é nascer de novo? É o batismo nas águas. Quantas vezes você nasce fisicamente? Uma única vez. A Bíblia diz em Hebreus 9:27, a todo homem está ordenado morrer, nascer uma só vez. E depois disso o juízo. A Bíblia não tem a doutrina da reencarnação, porque ela não existe. A Bíblia fala de uma ressurreição. O que é o batismo? O batismo é um novo nascimento. É um símbolo de arrependimento público diante de Deus e dos homens. Batismo é símbolo de arrependimento. É o homem velho nascendo um novo homem. Quando a pessoa desce a água do batismo, ali ela é sepultada. O velho homem, a velha mulher, o velho jovem vai ser sepultado dentro daquele tanque de batismo. E todos os seus pecados, até hoje, serão perdoados, apagados e esquecidos. Deus vai estar perdoando todos os seus pecados, e todo o seu passado será apagado. É como se você nunca tivesse pecado, é como se o seu passado nunca tivesse existido. Mas pastor, eu já matei, já roubei, já adulterei, pastor, eu já fiz tudo que não presta. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Não importa o que você fez, não importa os seus pecados. Hoje Deus te ama tanto que Ele apaga todos os seus pecados e o seu passado.
E a partir da hora que você entrar nessas águas, o velho homem vai ficar aqui. Vai surgir um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem. Começou uma nova vida, um novo nascimento. E para Deus vai contar a partir de hoje. Ao sair da água, nasce uma nova vida, uma nova pessoa. Romanos 6, do 4 ao 8, diz exatamente o que vai acontecer aqui. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, e aqui haverá uma morte hoje aqui, também o seremos na da sua ressurreição, ressuscitaremos com ele. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. 2 Coríntios 5,17, coloca aqui por favor, já vou encerrar. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por último, João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Você que está aqui nessa noite, conclua a minha pregação. Você precisa tomar uma decisão. Você vai ouvi-lo? Você vai segui-lo? Desliga ali para mim, por favor. Ou você vai fazer de conta que você não está ouvindo ele? Você precisa tomar uma decisão hoje. Você vai receber o amor de Deus na sua vida nessa noite ou vai desprezá-lo? Deus quer perdoar os seus pecados. Você quer sair daqui perdoado ou vai desprezar o perdão de Deus? Você quer viver uma nova vida com Deus ou continuar vivendo a sua vida sem Deus? Você quer ser liberto do pecado, da escravidão do vício? Ou você quer continuar escravo deles? Você quer ser uma ovelha dele nesta noite? Ou vai querer voltar para casa e viver aflito e desamparado por aí? Ou você pode correr para os braços dele nesta noite, os braços de Jesus, o bom pastor. O bom pastor que deu a vida por você. João 10, 14 e 15. João 10, 14 e 15. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Deixa eu te dizer uma coisa, meus irmãos. Você precisa entender que um dia Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus morreu por mim e morreu por você, morreu pelos nossos pecados. E hoje, você está aqui e sabe disso. E você pode aceitar o sacrifício de Jesus, ou não. Você pode recebê-lo na sua vida, ou não. Você pode ter os seus pecados perdoados, ou não. Você pode ter hoje aqui a salvação, ou não. Lembra que eu falei? Você escolhe. Você toma a sua decisão.
Você tem o poder do livre-arbítrio. A escolha é sua.